pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da jornada Meu Filho no Caminho da Riqueza. Eu já contei bastante da nossa história para vocês, né? Contei da nossa estratégia também. E hoje eu quero falar, propriamente dito, daquilo que deu início à nossa jornada, tá? Dos motivos pelo qual nós decidimos começar a investir para os nossos filhos e também pelos motivos pelo qual nós estamos incentivando você a começar também a investir para os filhos. Gente, a principal vantagem de investir para os filhos está no tempo, tá? Eles têm muito tempo, né? Nós, quando descobrimos, né? Quando eu descobri a estratégia, eu já tinha mais de 30 anos, mas a minha filha, quando ela nasceu, né? Eu falei para vocês que o que me motivou foi a Manuela ter contado que aquele bebezinho que estava no meu colo já tinha uma carteira de investimentos. Foi dali que tudo começou. Realmente a minha filha foi aquela que foi um motor para que tudo isso começasse. E aí nós começamos primeiro para mim, para o meu marido, né? Para a nossa família, nós aprendemos e colocamos em prática primeiro para nós. E quando estava tudo certo, estabilizado na nossa vida, né? Nos nossos investimentos, nós começamos para ela. Desde o início eu já queria começar para ela, para justamente aproveitar esse fator do tempo, né? E quando nós realmente decidimos começar a investir para a Giovana, ela estava um pouquinho mais de 2 anos. Hoje ela está com 5 anos e meio. E nesse pouco tempo de investimento para ela, nós já estamos começando a ver, né, essa bola de neve acontecer. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho dos motivos que nos levaram a fazer esse investimento, né? Além do fator do tempo e da história que a Manuela contou pra gente, né, de educação financeira envolvendo o marido dela, de toda a mentalidade americana de investir desde cedo, né, a história do marido dela desde bebezinho também já ter uma carteira e de agora ela fazer isso pro filho dela. Toda essa cultura me encantou demais, porque é diferente do que eu vi aqui no Brasil, do que eu vi acontecendo, né? E a gente tem mesmo que se inspirar, né, se espelhar em boas ações, né? Num país de primeiro mundo como os Estados Unidos, né? Então a gente tem muito que aprender. E aí, eu quero citar aqui agora, né, 4 principais motivos que vale a pena você investir para o seu filho, começar desde já, tá bom? O primeiro, gente, que eu quero citar é a questão psicológica, né? É muito mais difícil você não mexer no dinheiro do seu filho se está direto no nome dele. Entendeu? Não é verdade? E assim, essa questão psicológica pode envolver muitos pais, né? Quando a coisa está direto no nome do filho, a gente sente psicologicamente que aquilo não é nosso, né? Que a gente está construindo algo para o nosso filho. Então, na primeira oportunidade, ou no primeiro desejo que surgir, que a gente precisar gastar esse dinheiro, a gente não vai se esforçar muito para encontrar outros meios, se ele tiver no nosso nome. Mas se tiver no nome do nosso filho, a gente não vai ter logo o impulso de mexer, né? Quando tá no nosso nome, a gente tem aquele impulso ainda de, eu posso botar aqui, depois eu volto a colocar, né? Então, assim, quando tá direto no nome do filho, é mais fácil a gente não mexer nesse dinheiro. Aquele dinheiro ficar mais preservado e, diante de alguma situação, a gente procurar outras possibilidades para resolver aquele problema ao invés de mexer no dinheiro do filho. A mesma coisa quando o dinheiro está em poupança ou num cofrinho, né? É muito mais fácil você retirar, então acaba que você se deixa levar mais pelos desejos e pelas situações do momento, sem usar criatividade para tentar resolver aquilo, tá bom? Então, a questão psicológica é um dos motivos fortes para você colocar logo o investimento no nome do seu filho, direto no nome do seu filho. Outra coisa é a questão do imposto. Eu não sei se vocês sabem, mas os estados, eles possuem um imposto sobre transmissão de doação, né? Cada estado tem um imposto, né? Isso é variante. Mas o fato é que quando você faz uma doação para o seu filho, para alguém, você paga um imposto em cima daquilo, com valores, dependendo do valor que você vai doar, né? Você paga por aquela transmissão de doação de dinheiro que você está dando. E quando a gente fala de bolsa de valores, né, vamos colocar aqui o exemplo da Giovana. Eu comecei a investir para ela com 2 anos, digamos que eu tivesse feito numa conta no meu nome, né? Quando ela tivesse 15 anos, se eu quisesse passar isso tudo para ela,
Esse montante, que a meu ver, que é o meu cálculo, né, que eu tô calculando, vai estar perto de R$500 mil, se eu tivesse que passar isso tudo para o nome dela, com certeza eu teria que pagar um grande imposto para poder passar isso para o nome dela, né? E eu estaria perdendo o fator do tempo, né? O fator do tempo, a minha filha estaria perdendo se eu tivesse que dar esse dinheiro todo para ela de uma vez, tá bom? Outra questão é a parte da educação financeira, né? Gente, tem uma forma melhor de ensinar sobre educação financeira do que o seu filho ver o que você faz com o dinheiro dele? Né? A Giovana, com 2 anos, ela não tinha consciência das coisas. Se o meu pai, né, o avô dela, deu R$1.000 para ela de presente de Natal, ela não tem consciência se eu gastei tudo de presente de Natal ou se eu não gastei, né? Eu sou aquela detentora do poder. Por que não mostrar para ela que desde muito cedo eu consegui administrar esse dinheiro e criar um futuro melhor para ela? Ao invés de gastar todo esse dinheiro, né, em presentes, esses R$1.000 em presentes, em coisas por aí, não, eu pegava um presente legal, né, que eu via que cabia para a idade dela, também não precisa ser nada muito caro, crianças pequenas não valorizam coisas muito caras, né, basta um brinquedo simbólico mesmo, que seja do interesse da criança, e o restante eu pegava tudo, jogava para as ações, né? Então você pode aproveitar a educação financeira, e esse é o próximo ponto, né, que eu ia colocar, aproveitar as oportunidades dos avós, dos padrinhos, né? Tem crianças que têm avós e padrinhos muito generosos, então você pode aproveitar esses presentes em dinheiro que eles ganham para você também colocar na bolsa, inclusive quando os avós e os padrinhos, né, ficam sabendo que você já está com essa mentalidade, muitos deles tomam um gosto de ajudar todos os meses, né, de dar mais dinheiro para você. Então é uma forma de você ir aproveitando essas oportunidades e fazendo essa educação financeira com o seu filho, porque você está dando exemplo, né? Você está dando exemplo de uma pessoa que trabalha o mês todo, né? Consegue gerir as finanças, consegue gerir o dinheiro com responsabilidade, e o dinheiro que é dado para ele, né, através dos avós, dos padrinhos, você também age com responsabilidade, já pensando no futuro dele, porque o dinheiro é dele, não é seu, não é verdade? Então, essas são vantagens, né, de você abrir direto no nome do seu filho, né? E sim, é possível você abrir direto no seu filho, no nome do seu filho, mesmo que ele seja um bebezinho. Hoje aqui no Brasil é possível, tem várias corretoras que já abrem, você manda a documentação, né, do seu filho e a sua, porque é você que vai ser o representante legal dele enquanto ele não tem maioridade, é você que vai gerir tudo, apesar de estar tudo no nome dele, tá bom? Com relação ao imposto de renda, pessoal, é a mesma coisa do adulto, você só vai declarar, né? Para uma criança, a gente não vai ficar comprando e vendendo ação toda hora, a gente vai usar a mesma estratégia de investir em boas empresas, pagadoras de dividendos, em setores perenes, né, que são setores sólidos, em que elas vão crescendo ao longo do tempo, vão pagando dividendos, e aquela bola de neve vai crescendo também para o seu filho, tá bom? Hoje, como eu falei, nós colocamos R$200 para a Giovana todos os meses, e eu queria até contar uma coisa que aconteceu agora em novembro de 2020, né? Nós investimos na Taesa para a Giovana, né? Uma ótima empresa de energia, e essa empresa Taesa, em novembro, ela pagou um dividendo tão bom que foi um valor próximo a esse que nós depositamos todo mês para ela, que é R$200, né? Então, no mês de novembro, a Giovana recebeu 200 e pouquinho só de dividendos. Isso significa que naquele mês de novembro, além de eu ter colocado os R$200 para ela recebeu de dividendos o 200 e pouquinho que ela recebeu, né? Foi 211, por aí. Isso significa que o valor de investimento aquele mês já aconteceu o efeito de bola de neve, né? Aquele dinheiro já foi dobrado. Você está entendendo, gente, que em 3 anos o efeito bola de neve já está acontecendo na conta dela? Você imagina isso no longo prazo, né? Quando ela tiver 15 anos, daqui 10 anos, olha só, com R$200, que hoje pra gente, na nossa realidade, é um valor irrisório, né? É um valor que dá pra gente colocar todo mês sem problema. Esse valor hoje pra gente é insignificante, vamos colocar assim, né? Pra nossa realidade, mas para ela, no futuro, vai chegar perto de R$500 mil. Olha isso. Vocês estão entendendo?
a vantagem? Nós começamos a entender isso tudo quando a Manuela explicou pra gente essa mentalidade, né? De investir para os filhos, a mentalidade americana. E ao longo desse tempo, né? A Giovana hoje, ela já vê, quando chega o momento do mês, eu começo a comentar sobre as empresas com meu marido. Então, às vezes, até na brincadeira dela, né? Nas brincadeiras dela de criança, às vezes ela pega aquele computadorzinho de brinquedo que ela tem, né? Aqueles que só faz barulhinho de música, né? Ela pega, às vezes senta do meu lado e às vezes ela fala: mamãe, eu tô comprando igual você, tô comprando ações da Taesa, tá um preço ótimo. Ela já até já brinca, né, com as empresas, a gente já começa a fazer essa educação financeira com ela, né? Falando que aquilo ali vai gerar, para o futuro dela, enfim. E então a gente vê todas essas vantagens, né? A gente usa com a Giovana a mesma estratégia que eu falei nos vídeos anteriores, né? De investir em boas empresas, pagadoras de dividendos, nos setores perenes e nos setores de energia, saneamento, banco, seguro, telecomunicações, que são setores seguros para a gente investir e que a tendência é que ela cresça cada vez mais e pague cada vez mais dividendos, né? Seja cada vez mais lucrativa. E aí a gente vai fazendo isso, pessoal. A gente vai investindo e acreditando e a gente fica até pensando, né, no futuro, assim. Outro dia eu estava lendo uma matéria que falava que 80% das profissões do futuro não são conhecidas ainda, né? E a matéria abordava todo o assunto em torno disso, né, de como que o mundo está mudando com uma velocidade tão grande, principalmente por causa da internet, né? Agora com essa pandemia, então, né, muitas empresas tiveram que correr para tornar tudo digital. O mundo está mudando muito rápido e as novas profissões estão surgindo e outras profissões muito antigas estão acabando, né? Não existem mais. E pensando nesse futuro também, é que a gente se programa, né? Nós não sabemos como estará o mundo daqui para frente, nós não podemos entregar nossa mão para o governo, né? A gente vive, às vezes, guerras políticas terríveis, assim, e a gente não pode viver nessa angústia dependendo do político que entra, né? A gente tem que aprender a aproveitar mais o nosso dinheiro, tanto para a gente quanto para os nossos filhos. E quando a gente traz essa proposta de investimento para os filhos, na verdade a gente quer mudar todo o conceito, o mindset total da família e toda a cultura também, né, do Brasil. Nós vivemos numa cultura muito endividada, né? O pessoal vive muito endividado, muito envelhecendo e dependendo dos outros. A gente quer mudar um pouco essa cultura desde a criança e eu acredito muito no poder da educação. Eu acredito realmente que se a gente educar os nossos filhos para uma mentalidade correta diante do dinheiro, nós vamos criá-los com uma ordem, né? O dinheiro, pessoal, ele não é o fim último. O dinheiro, ele é um meio para que as coisas aconteçam, né? Quando você vai formar um filho na educação financeira, você consegue formar um bom marido, uma boa esposa, né? Uma pessoa ordenada diante disso, que controla os desejos, que sabe trabalhar e pegar aquele dinheiro e investir melhor, né, de uma forma que ele trabalhe para você. Quando você investe em ações de boas empresas, você está inclusive investindo no futuro do país. Porque você investir numa empresa é você investir num negócio que emprega várias pessoas, né? Várias pessoas são empregadas dessas empresas e você está contribuindo para esse crescimento do país também, né? Quando a gente começa a investir. Inclusive, pessoal, um dos motivos para a taxa Selic ter caído tanto esse ano é justamente para que as pessoas não fiquem com dinheiro parado na poupança ou no tesouro, para que as pessoas invistam nas empresas, para que essas empresas cresçam cada vez mais, contratem mais pessoas, as pessoas ganhando mais dinheiro, elas vão consumir mais e essa roda vai rodando cada vez mais, você está entendendo? Então, quando a gente começa já desde cedo educando o nosso filho para pensar dessa forma, né, ele vai estar pensando desde cedo como um empreendedor. E aí o futuro dele vai ficar muito mais interessante. Quando ele chegar lá na fase, né, dos 15, 16, 17, 18 anos, que ele vai começar a pensar no vestibular,
você vai poder aproveitar mais o talento do seu filho, né? Nem todos vão ter talento para ir para uma universidade. Às vezes a gente vê, né? Todo mundo indo para a universidade, a pessoa vai, se forma e não se encontra naquilo, acaba virando um empreendedor. Você pode dar mais oportunidade para o seu filho quando você tem dinheiro, quando você se programa para isso, né? E se seu filho quiser estudar, fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, que é super cara, né? Ou se seu filho quiser fazer uma universidade no exterior, ou se ele quiser empreender em alguma coisa, né? Você educando ele financeiramente ao longo de todo o tempo e tendo juntado fazendo esses investimentos, juntado esse dinheiro, você vai ter uma margem muito mais tranquila para viver esse futuro, né? E é o que eu falei, pessoal, não precisa de muito, né? Hoje, para a nossa realidade, R$200 é um valor irrisório, né? Que se eu não tivesse colocando lá, eu estaria gastando, ou até estaria colocando mesmo na minha conta da corretora, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Existe a vantagem de você colocar direto no nome da criança, pela questão psicológica de você não mexer, pela questão de imposto, né? Pela questão de você aproveitar as oportunidades dos avós e padrinhos que podem dar presente, né? E você já ia criando essa mentalidade financeira com o seu filho. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui, né? Esse é o nosso último dia da jornada Meu Filho no Caminho da Riqueza, né? No dia de amanhã, que será, na verdade, o último dia mesmo, né? Nós falaremos da nossa proposta e da nossa mentoria do curso que vai ser lançado a partir de amanhã. No nosso curso e mentoria Meu Filho no Caminho da Riqueza. É um curso de investimentos para quem quer começar a aprender a investir na Bolsa de Valores, né? A nossa proposta inicial é para os filhos, né? Nós temos falado nessa mentalidade de investir para os filhos. Mas, gente, o curso não é só para os filhos, tá? Todo mundo que tem interesse em aprender a investir na Bolsa de Valores, você que não sabe absolutamente nada sobre o assunto, esse curso é para você. Esse curso é para você que não sabe absolutamente nada, mas que está disposto a aprender. No dia de amanhã, eu venho contar para vocês sobre como vai funcionar o nosso curso, né? Essa é a nossa segunda turma que está sendo lançada. A primeira turma foi um projeto piloto, que foi um sucesso, foi maravilhosa a turma. Nós tivemos alunos aí que já estão tendo rentabilidades incríveis, que conseguiram entrar ali mais ou menos no meio da pandemia e agora a Bolsa veio à tona, né? Nós estamos hoje, no dia de hoje, a Bolsa está batendo 125 mil pontos. Isso é um recorde da Bolsa aqui no Brasil. Então, nossos alunos que entraram, pegaram toda essa oportunidade, estão lá tranquilos, investindo em boas empresas, empresas seguras. Eles já entenderam toda a mentalidade, né? No curso, vocês vão ver, amanhã eu vou falar com vocês, ele é muito prático, ele ensina exatamente cada códigozinho daquele, cada coisinha que tem lá na plataforma. Eu pego na mão de vocês e vou ensinando passo a passo tudo o que vocês precisam fazer na prática. E eu garanto para vocês, pessoal, eu já tenho uma turma vencedora. Vocês podem ver lá no meu feed, né, o depoimento dos alunos. Eles realmente aprenderam, pessoas que não eram da área, eles aprenderam na prática como fazer, né? E com os 2 meses de mentoria, deu e sobrou. Né? Com 1 mês de mentoria, o pessoal já estava investindo e já estava autônomo no investimento deles, né? Mas eu trago para vocês 2 meses de mentoria, 2 meses em que vocês vão ter acesso direto a mim. Nós teremos um grupo no Telegram, mas além desse grupo do Telegram, você tem toda a liberdade de me procurar pessoalmente, né? No grupo, você vai me procurar particularmente lá no Telegram e eu vou te dar toda a atenção, principalmente no momento da sua primeira compra. A nossa aula da compra prática está muito bem explicada, mas tinham alunos, né, que precisavam que eu tivesse ali com ele na hora. Marcinha, eu vou fazer minha primeira compra agora. E eu estava lá com eles, presente, falando, confirmando, eles me mandavam foto. Às vezes a gente fazia até vídeo chamada, sabe? Eles me mostrando a página do Home Broker. E eu ia lá, estava lá, é isso aí, muito bem, é isso mesmo. E eles iam tirando as dúvidas e hoje todos eles estão autônomos nos seus investimentos. Eles ficaram realmente impressionados de como é fácil investir.
tá bom? Então, no dia de amanhã, eu quero trazer para vocês essa proposta de investimento para os filhos, mas também revolucionar a cultura familiar por inteiro, tá? Você que é papai e mamãe ainda não investe, você pode começar por você e fazer também para os seus filhos, tá bom? É uma coisa que envolve toda a família. E você também que não tem filho ainda, mas tem interesse em investir na Bolsa de Valores, esse curso também é para você, tá bom? Então eu espero vocês amanhã no nosso quarto e último dia da jornada Meu Filho no Caminho da Riqueza, em que eu vou te apresentar a nossa proposta, né, de curso e mentoria de investimentos na Bolsa de Valores, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã!